O IPA TV desta semana recebe uma figura fantástica, linda, simpática, inteligente, arquiteta e urbanista Luciana Valsec, presidente do IAB, seção Sorocaba. Como é que uma mulher consegue, como você mesmo disse, né, o arquiteto é tão ampla a profissão, né? Concreta uma laje, aí o cliente liga para perguntar a cor da linha da almofada. É isso que acontece? É bem por aí. Tem dia que dá tilt no cérebro, assim, porque você vai do macro e do micro em segundos, né? Porque a você nossa área é muito pode ampla. cuidar da área de decoração e a intervenção urbanística. Como é profunda a área de atuação do arquiteto e a gente não percebe? É por aí, Luciana? É por aí. É muito abrangente, né? A gente lida com a cidade, pode lidar com a cidade inteira ou com um quarto de uma casa, né? Com esses detalhes. Se você tem... Porque tem gente que é bem especialista, né? Num segmento. Quando a gente não é, nossa, não tem rotina, né? É muito... A cabeça vai... Como é que, ou seja, o urbanista, o arquiteto pode mudar a vida da gente? Na cidade pode ser uma cidade mais feliz, ela pode ter um impacto visual que muda e a torna mais agradável. Daí também a importância desse profissional? Nossa, é fundamental. A maneira que você planeja a cidade muda o comportamento das pessoas. Então você pode realmente transformar, deixar uma cidade mais feliz, dependendo da maneira que você projeta. Você já viajou a uma cidade em que você tenha sentido essa intervenção? De repente, Barcelona, por causa das Olimpíadas que aconteceram, tiveram uma alteração, um impacto muito grande com obras, mudança do perfil da cidade. Mas fora essa cidade, você que tem essa visão também, não só como arquiteta, mas como observadora, existe uma cidade que é mais feliz por causa dessa intervenção do arquiteto, do urbanista? Brasília, por exemplo? Brasília tem alguns problemas, né? Eu acho que Brasília não é o modelo. Não é o modelo de cidade que é para o habitante feliz, porque Brasília é uma cidade projetada para os carros. Então, Brasília eu acho que não é o exemplo. Ela é uma cidade que você não vive a pé, você não frequenta o barzinho da esquina, você não caminha. As cidades onde o pedestre usufrui mais dela, eu acho que são as mais felizes. Você aproveita mesmo como se fosse o seu quintal. Por exemplo, um bom exemplo, por exemplo? Cidades europeias, em geral, são mais felizes, eu acho. A gente começa a infelicidade no Brasil andando pelas calçadas? Começa. Então, você já não pode andar na calçada, né? E tem cidade que não tem parque, não tem praça. Então, você tem que ficar na sua casa vendo TV. Você não usufrui como se fosse um quintal, uma extensão da sua casa, sabe? O que mexeu com você? O que fez você fazer Mackenzie, fazer arquitetura e urbanismo? Como é que você se sentiu tocada? Esse foi um processo que foi acontecendo. Como é que aconteceu arquitetura e urbanismo na tua vida? Nossa, na verdade foi meio rápido, assim, eu entrei bem nova na faculdade, né? Ainda é nova. Eu adorava ver planta de apartamento, assim, atrás dos encartes de jornal, gostava. E eu brincava muito de Playmobil com meus irmãos, só que o barato era montar a casa deles, sabe? Com aqueles tijolinhos. A gente fala que brincava de Playmobil e agora eles brincam de Lego, a gente conta a idade, né? É verdade. Sabe aqueles tijolinhos de madeira? Sei. Então eu fazia a casa deles, né, ali. Aí eu confesso, cara, que acabava de montar a casa. Cara, que você viu aqueles tijolinhos, você lembrou da construção do Mackenzie, que são tijolinhos também, né? Mas eu gostava disso. E na verdade é o que eu mais gosto de fazer hoje ainda. É a dinâmica do espaço, funcionamento da casa. É a parte que eu mais gosto. Eu faço muita casa do zero mesmo, né? Não mais isso do que decoração, né? E é a parte que eu mais gosto. Que a gente fazer o funcionamento. Tem que ter luz, casa. Tem que ter espaço, tem que conversar um ambiente com o outro. Como esses ambientes vão se integrar. Eu gosto de casas assim muito abertas. E quanto menos parede, melhor. Não gosto de casa compartimentada, sabe? Eu gosto onde tá tudo integrado. Vamos falar mais disso. Tipo, você tá na sala de jantar, varanda, cozinha, sala, tá tudo ali junto, vivendo todo mundo junto. Nós continuamos esse IPA TV com o patrocínio de BWM, Negócios Imobiliários, e Farmaclean, a sua farmácia de manipulação. Recebemos esta semana a arquiteta
e urbanista e também presidente do IAB, Instituto dos Arquitetos do Brasil, seção Sorocaba, Luciana Valsec, bonita, inteligente, simpática. E nós falamos aqui do projeto de obras de casa, no qual a gente tem um espaço aberto, né? Você está na cozinha, está na sala, as pessoas participam, as pessoas se integram. É uma casa sem paredes, é esse o sonho da arquiteta Luciana Valsec? É quase um loft? Isso, é quase isso. Tem umas casas que eu falo, elas são uma área de lazer com uns quartos acoplados, assim, sabe? Porque a área de lazer é toda integrada, tá todo mundo junto. E as pessoas que habitam, no caso duas em especial, elas se sentiram muito felizes. Era o oposto da casa que elas tinham, onde cada filho se isolava num quarto. Agora é todo mundo junto e eles ficaram bem felizes. Eu queria falar um pouquinho do IAB. Você está fazendo um trabalho incrível, aliás, outros que lhe sucederam, outros presidentes, o Simone, o Caibi, o Beto, acho que tantos outros que puderam, não só na presidência, mas fazer parte desse importante grupo. O Chalé Francês é a sede, e você está fazendo um trabalho incrível trazendo moradores de 80, quase 90 anos que viveram naquela casa, compartilharam aquele espaço. Qual é o papel do Instituto dos Arquitetos do Brasil? O que está acontecendo na cidade? Qual é o foco desse importante instituto que você preside? Essa história do chalé começou na diretoria do Mussi, Stefan, arquiteto, né? Eu também estava na diretoria, mas ele era o presidente. E a gente viu aquele casarão completamente abandonado, sem telhado, na varanda, todo ali na frente da estação ferroviária. Na frente da estação. Tinha morador de rua no porão, ele estava completamente abandonado. Segundo consta, a última família saiu lá em 2000. Então fazia 7 anos que ele estava abandonado. Vazio, mesmo. Abandonado. E deteriorando, né? E o Mussi fez uma proposta para o prefeito na época, que era o Lipe, de recuperar aquele espaço e em troca da manutenção, eles emprestariam aquela sede para a gente, aquele espaço para a gente. E aí a gente fez muitos parceiros da construção civil e muitos parceiros entraram nesse restauro e a gente agarrou essa oportunidade e hoje ele está 95% pronto. E funcionando, né? Vivo, funcionando. Né? Eventos, exposições, encontros. A gente divide o espaço hoje com o Museu de Arte Contemporânea, né? Porque a sede oficial deles ainda não está pronta. E é uma parceria de sucesso, porque são áreas afim, né? E assim, a gente está montando um acervo desse patrimônio, porque ele é de 1910, o que a gente sabe é dessa data. Então, quer dizer, ele tem 100 anos. E é um prédio importante, um patrimônio importante para a cidade. Daqui 100 anos, os estudantes de arquitetura vão estar estudando um prédio de 200 anos. E eles se você não pegar esses moradores agora, as informações que eu puder agora, eles não vão ter muita informação no futuro, né? Então eu estou aproveitando os últimos vivos. A classe está se unindo ou falta muito ainda para essa união, para essa participação, para este opinar na intervenção urbanística que vocês podem contribuir com o plano diretor, com essas questões importantes que o município vivencia? Eu acho que quando se trata de cidade, nós somos as melhores pessoas para poder falar do assunto, né? Mas como entra especulação imobiliária, entram muitos interesses na cidade, então nem sempre a gente consegue. O IPA TV desta semana recebe a arquiteta e urbanista Luciana Valsec, presidente do IAB, Instituto dos Arquitetos do Brasil, seção Sorocaba, uma pessoa extremamente simpática, agradável, e eu vou apertar a Luciana agora. Se você tivesse uma varinha mágica, né, a gente falava aqui ainda no intervalo do programa sobre que a cidade nascia em função da água e para o rio. E aí você me falou, e agora a gente vira as costas para o rio. Entre outras tantas coisas, o que com essa varinha mágica você faria como um passe, né, de mágicas, uma intervenção no urbanismo da cidade para deixá-la mais agradável, mais bonita e melhor para a gente viver? Bom, primeiro que eu gostaria que melhorasse é o trânsito, né? Eu queria que tivesse um transporte público bem eficiente. Mas daí não é a varinha, é milagre, né? Que a gente não precisasse pegar o carro, se pudesse andar na linha férrea com transporte, um metrô de superfície,
unindo outros meios de transporte, junto com as bicicletas, que já estão, é um avanço para a cidade, né? Mas isso, que eu pudesse andar mais nela sem o carro, né? Porque está ficando difícil, eu acho. E cada vez mais usar mesmo essa área externa, mais parques, mais opções de lazer nesses parques, né? Que a cidade convidasse você a ficar ao ar livre. Eu acho que essas são as melhores cidades, né? Quando realmente O que você faria no Parque Linear, no Rio? O que ficaria legal acontecer ali nesse entorno, nessa região? Entorno? Poderiam ter, eu acho que, serviços mesmo, que você pudesse usar, estar ali ao lado do rio, né? Contemplando o rio e até transporte, né? Esportes náuticos, sei lá. Ele é um rio limpo, queria vida, né, ao lado do rio, né? Você acha que isso pode acontecer? Você acha que o prefeito Panunzio tem esse olhar? Eu acho que tem. Aliás, quem plantou essas árvores lá 25 anos atrás, até com as escolas públicas, as escolas municipais, foi o prefeito Panunzio, né? Ele já tinha essa visão há 25 anos atrás e agora tem a oportunidade de, neste verde existente, com pista de bicicleta, enfim, pista de caminhada, de fazer isso acontecer. É um caminho a ser, vamos dizer, continuar esse caminho, né? Eu acho. As cores mudam a vida da cidade? Eu lembro que o Gilberto Caiubi, como secretário do Renato Amari, fez uma intervenção de pintura em viadutos, em pontes. A cidade teve um colorido bonito à época, paisagismo também aconteceu naquele governo, quer dizer, uma sequência de um olhar bem positivo. Isso tudo muda, deixa a cidade mais feliz, mais alegre, as pessoas mais... Muda, porque as cores têm efeitos psicológicos, né, no nosso bem-estar, né? Ela pode trazer alegria, tristeza, dependendo da cor. Então, que cor traz a alegria? Amarelo, por exemplo, traz alegria. Amarelo traz alegria. Você pintaria Sorocaba de que cor? De que cor? Acho que não tem uma cor, né? Algumas. Quais as suas preferidas? Assim, o verde é sempre uma cor calmante, por isso que as árvores são verdes, né? Se elas fossem vermelhas, seria um estresse, né? Então, eu acho que ele é sempre bem-vindo, mas como arquitetura é composição, tudo depende de onde ela está inserida, né? Então... O que você diria para as pessoas? Porque se cada um pintar a sua casa, pôr uma flor na frente de casa, uma árvore, a cidade muda? Muda. Seria um bom começo? Sim, a gente fica esperando intervenção pública. Isso é do brasileiro, né? Sempre espera que alguém salve né? Se cada um mexesse na sua casa, no seu entorno, é aquela história, a mudança começa por você, porque daí ela vai, como uma... Isso é arquitetura? É. Ela nasce de dentro de cada um? De dentro de cada um? Pergunta interessante essa. Mas é para uma pessoa inteligente, por isso uma pergunta interessante. Eu acho que a arquitetura... Ou depende do dia, você, por exemplo, faria um projeto hoje, dependendo do teu estado de espírito, e amanhã ele seria outro, mas ele nasce dentro de você, não nasce? Sim. Se você tivesse apaixonada, como é que seria esse projeto? Como é que seria essa casa? Nossa, bom, seria muito feliz, né? Seria muito verde nessa casa? Muita luz? Verde, mas isso sempre tem nos meus projetos. Eu acho tá vendo? Que luz, vegetação, ventilação é fundamental para qualquer pessoa viver feliz.